Olá, pessoal! Hoje começaremos a ver então quais as classes de antidepressivos, ok? Porque na aula passada, no vídeo passado, a gente viu o que era depressão e o que levava à depressão. Só para poder linkar uma coisa à outra, a gente precisa lembrar que o fator biológico que leva à depressão é a redução do neurotransmissor ou dos neurotransmissores na fenda sináptica. Então, se o indivíduo tem uma baixa de neurotransmissor na fenda, ele pode ter depressão. Então, o principal objetivo de cada medicamento ou de cada classe de antidepressivos é realizar o aumento de neurotransmissores na fenda. Vamos começar com os antidepressivos tricíclicos, com a classe dos antidepressivos tricíclicos. Porém, antes veremos a evolução histórica dos antidepressivos. Então, olhando esse slide aqui, veremos então a evolução de todas as classes de antidepressivos desde a década de 50 até o ano 2000. Os primeiros antidepressivos, as duas primeiras classes de antidepressivos sintetizadas foram os antidepressivos tricíclicos e os inibidores da monoaminoxidase, ou inibidores da MAO, que a gente também chama. Essas duas classes foram criadas na década de 50. Elas faziam com que os três neurotransmissores, que eu já falei para vocês, a norepinefrina, a serotonina e a dopamina, sejam liberadas em maior quantidade na fenda. A gente vai ver depois o mecanismo de ação. Então, chamamos essas duas primeiras classes de ações múltiplas, porque ela tem um amplo espectro, ela consegue fazer com que haja um aumento dos três neurotransmissores na fenda. Porém, o problema destas duas primeiras classes é que elas têm muitos efeitos colaterais. Apesar disso, elas são, principalmente os tricíclicos, muito utilizados ainda no dia de hoje. Portanto, não é porque foi criada lá na década de 50 e tem muitos efeitos colaterais que elas não são mais usadas. Ainda são muito utilizadas. A gente vai ver então esta classe dos tricíclicos daqui a pouquinho. No início da década de 80 principalmente, foram sintetizados os antidepressivos mais seletivos, ou seja, de ação única. Eles faziam com que fosse liberado na fenda um tipo de neurotransmissor, ou a serotonina, ou a norepinefrina, ou a dopamina, e tinham também menos efeitos colaterais. Após a década de 90, começou-se a produzir novamente antidepressivos, parecidos com aqueles primeiros, que liberavam na fenda os três tipos de neurotransmissores, porém com uma vantagem. Esses da década de 90 e do ano 2000 não apresentam aqueles efeitos colaterais indesejáveis dos tricíclicos. Então essa é a vantagem. Para vocês terem então uma ideia de quais eram esses fármacos produzidos, sintetizados desde a década de 50, eu vou citar alguns para vocês. Os antidepressivos tricíclicos lá da década de 50, produzidos lá, mais utilizados até hoje, podemos citar a imipramina, a amitriptilina. Com relação àqueles que tinham um agente de ação mais única, que liberavam apenas um tipo de neurotransmissor, podemos citar fluoxetina, sertralina. Aqueles que tinham uma ação mais múltipla novamente, porém com menos efeitos colaterais do que os tricíclicos, podemos citar a venlafaxina, a duloxetina. Enfim, veremos outros, mas no decorrer do estudo de cada classe. Temos agora um slide para mostrar qual é o mecanismo de ação. Vamos entrar então agora a falar somente dos antidepressivos tricíclicos, ok? Então, nesse slide aqui, nós vemos então que
tem-se o neurônio pré-sináptico, que é da onde vai ser liberado o neurotransmissor. Temos a fenda sináptica, aonde esse neurotransmissor é liberado. E temos o neurônio pós-sináptico, que é o neurônio que vai receber o neurotransmissor. Ok? Sabemos também, que já vimos na aula passada, no vídeo passado, que os neurotransmissores que não são utilizados pelos receptores do neurônio pós-sináptico, esses neurotransmissores, por meio da bomba de recaptação, que eu vou pegar aqui, vou colocar aqui para circular para vocês, por meio desta bomba de recaptação, os neurotransmissores não utilizados são novamente captados e colocados dentro das vesículas para um posterior uso, ok? Lembrando que esta bomba de recaptação, ela está ligada, ela faz parte do neurônio pré-sináptico, ok? O que acontece no antidepressivo tricíclico? Basicamente, o antidepressivo tricíclico, o mecanismo de ação dele é bloquear esta bomba de recaptação. Bloqueando a bomba de recaptação, vai aumentar o neurotransmissor na fenda. Quais bombas de recaptação o antidepressivo tricíclico vai bloquear? As três. Então, ele vai bloquear a bomba de recaptação da norepinefrina, vai bloquear a bomba de recaptação da serotonina e, em menor proporção, também a bomba de recaptação da dopamina. Quando acontece o bloqueio da bomba de recaptação, o neurotransmissor não volta para dentro da vesícula e a sua concentração na fenda irá aumentar. Assim, o indivíduo não terá uma baixa de neurotransmissor na fenda. Voltando, o mecanismo de ação do antidepressivo tricíclico é bloquear as bombas de recaptação, tanto da norepinefrina, da serotonina e em menor proporção da dopamina. Quando bloqueia a bomba, consequentemente, irá aumentar esses neurotransmissores na fenda. Ok? Este, então, é o mecanismo de ação. Nesse slide que veremos agora, tem a estrutura química do antidepressivo tricíclico. Então, vamos analisá-lo primeiro pelo nome. Tricíclico. Quer dizer que teremos 3 ciclos. Então, na estrutura deste antidepressivo tricíclico, podemos visualizar que ele tem 3 ciclos ligados um ao outro. E na ponta do antidepressivo tricíclico temos uma amina. Esta amina pode ser uma amina terciária, como pode ser uma amina secundária. Isso é importante, a gente vai ver o porquê. Com relação ao antidepressivo tricíclico com uma amina terciária, temos como exemplo aqui no slide a amitriptilina, a imipramina, também conhecida como tofranil, e a clomipramina, também conhecida como anafranil. Ok? Com relação ao antidepressivo tricíclico, que tem na sua ponta uma amina secundária, temos como exemplo a nortriptilina, que pode ser chamada também com o nome comercial de Pamelor, e tem outros nomes, tá? Cada um deles. A desipramina e também a protriptilina. Então, esses tricíclicos apresentam ou uma amina secundária ou uma amina terciária. Se pegarmos aqueles tricíclicos que tem em sua ponta, em sua extremidade, uma amina terciária, isto leva ao bloqueio da bomba de recaptação, principalmente relacionada ao neurotransmissor serotonina. Então,
quando eu tenho um tricíclico como esse do slide, com uma amina terciária na sua ponta, isto vai potencialmente bloquear principalmente a bomba de recaptação que está ligada ao neurotransmissor serotonina. Consequentemente, aumentará essa serotonina na fenda. Quando bloqueia a bomba, aumenta o mesmo na fenda. A bomba serve para, como eu já falei, retornar esse neurotransmissor para dentro da vesícula lá do neurônio pré-sináptico. Se eu não retorno por meio da bomba, ele fica na fenda, agindo. Então, o importante é que eu aumente a concentração dele na fenda para que o indivíduo não tenha depressão. Se a estrutura for com uma amina secundária, esta estrutura irá bloquear preferencialmente a bomba de recaptação da norepinefrina. Quando eu bloqueio a bomba da norepinefrina, consequentemente aumentará a norepinefrina na fenda. Então, o antidepressivo tricíclico, ele bloqueia as três bombas, da norepinefrina, da serotonina e em menor proporção da dopamina. Porém, se em sua estrutura tiver uma amina terciária, ele irá bloquear principalmente a bomba de recaptação da serotonina, aumentando a mesma na fenda. Se ele tiver uma amina secundária na ponta, ele vai bloquear preferencialmente a bomba de recaptação da norepinefrina, aumentando a norepinefrina na fenda. Quais as principais indicações dos antidepressivos tricíclicos? É óbvio, né, que o principal seria para solucionar transtornos depressivos, principalmente aqueles casos refratários, ou seja, que o indivíduo não se adaptou com outra classe de antidepressivo e se adaptou com essa. Então ele teve várias recorrências, várias vezes depressão, então foi utilizada esta classe para poder tentar sanar o problema. Ok. Outras indicações do antidepressivo tricíclico também serve para transtorno de ansiedade, transtornos do pânico, transtornos obsessivos compulsivos, o TOC, ok? Fora esses, também tem outras indicações que a gente vai elencar aqui no próximo slide. Temos também, ele serve para a incontinência urinária, ou também chamada enurese noturna. Então, o indivíduo que não segura a urina ao deitar, ao dormir, tá? Ele pode ser tratado com antidepressivo tricíclico. Principalmente, a gente vai ver a imipramina. Também ele serve para dor crônica. Então, ele serve para dor crônica. Que tipo de dor? Principalmente dores musculares, fibromialgia e também para enxaqueca. Portanto, o antidepressivo tricíclico não serve só para tratar depressão. Serve também para tratar dores, para tratar ansiedade, para tratar a enurese ou incontinência urinária noturna. Como eu falei para vocês no início dessa aula, o problema do antidepressivo tricíclico é que ele tem vários efeitos colaterais. Por quê? Além de bloquear as bombas de recaptação, ele também bloqueia alguns receptores. Quais? Receptores adrenérgicos, receptores de histamina, receptores colinérgicos e também o bloqueio dos canais de sódio do coração. Portanto, devido a esses outros bloqueios, ele causa vários efeitos colaterais. Depende aí de indivíduo para indivíduo, mas que ele bloqueia sim, ok? E esse bloqueio desses outros receptores, adrenérgico, receptores de histamina, receptores colinérgicos e o bloqueio dos canais de sódio, fazem com que eles sejam uma das principais classes com vários efeitos colaterais. Por exemplo, quando ele bloqueia um receptor adrenérgico, o indivíduo pode ter tontura e hipotensão, ou seja, pressão baixa.
Quando ele bloqueia um receptor de histamina, o indivíduo pode ter ganho de peso e também sonolência. Quando ele bloqueia receptores colinérgicos, o indivíduo pode ter constipação intestinal, borramento visual, boca seca e também sonolência. E quando ele bloqueia os canais de sódio do coração, o indivíduo pode ter arritmia cardíaca. E isso pode levar a óbito, se o indivíduo já tiver algum problema de coração. Então, fora esses efeitos colaterais, tem outros, mas esses são os principais. Devido a esses efeitos colaterais, de 30% a 40% dos pacientes que tomam o antidepressivo tricíclico param o tratamento devido a esses sintomas. Portanto, cada indivíduo é de um jeito, mas podem ter esses efeitos colaterais. A ação, os efeitos benéficos do antidepressivo tricíclico é observado após, geralmente, de 2 semanas de tratamento. Portanto, o indivíduo que começa a tomar e fala, eu ainda sinto angústia, sinto tristeza, precisa dar um tempo para que o medicamento comece a agir. Geralmente, em média, 2 semanas, 2 a 4 semanas, dependendo do indivíduo. E os efeitos colaterais, alguns podem ter mais, outros podem ter menos. Então, tem que o prescritor ou o médico, ou aí o dentista, precisa ficar atento para trocar o antidepressivo caso esses efeitos colaterais não diminuam. E se o indivíduo, como eu já relatei para vocês, tem problemas cardíacos, aí menos ainda é desejável que se receite esse tipo de antidepressivo tricíclico. Quando eu falo para vocês que este antidepressivo ele pode ser indicado para dores musculares, enxaqueca, também ele é recomendado para dores referentes a nervos ligados à região bucal. Então, às vezes, muitos dentistas podem prescrever esse tipo de antidepressivo, não para depressão em si, para fins terapêuticos, ou seja, para reduzir a dor, ok? Relacionado a algum tipo de nervo ligado à região bucal.